Vereadores voltam a questionar revisão tarifária que elevou a conta da Comusa em 25,5%. A atuação de médicos nas unidades de pronto atendimento é debatida com o sindicato da categoria. Comissões recebem suas primeiras demandas e estudam ações colegiadas. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê agora no Câmara Notícia. Fique conosco. A segunda semana de sessões na Câmara de Novo Hamburgo foi marcada por longos e intensos debates. Após aprovar a moção de apelo pela reavaliação do aumento de 25,5% na tarifa da Comusa, os vereadores receberam em plenário o diretor-geral da autarquia, Paulo Kopschina, e o arquiteto Demétrios Gonzalez, diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul, a AGESAN-RS. Durante sua manifestação, Gonzalez explicou que o novo cálculo tarifário levou em consideração os investimentos necessários para a universalização do tratamento de água e esgoto na cidade, bem como a amortização da dívida da Comusa com a Corsã, estimada em mais de 130 milhões de reais. O diretor reiterou ainda que o índice foi proposto pela própria AGESAN e não pelo município. Um dos nossos papéis é definir as tarifas. O que significa isso? Não é uma opção do município, nem tampouco da Comusa, aplicar a tarifa A, B ou C. A agência reguladora, pela lei federal, ela precisa definir cada uma das tarifas. Questionado sobre os estudos de outros índices a serem aplicados, Paulo Kopschina lembrou que um reajuste menor chegou a ser cogitado, mas sem contemplar o pagamento da dívida histórica com a Corsã. O diretor da Comusa não descarta, contudo, uma revisão do valor do débito. A decisão do Conselho Deliberativo da gestão passada optou pelos 8% sem precatórios. Mas o precatório está aí, ele tem que ser pago. Alguém tem que pagar. E ainda restam 130 milhões para serem pagos. E nós vamos ter que honrar isto. É claro que nós estamos pensando seriamente impedir uma revisão desta dívida. E isto, o Procurador-Geral do município, Vanir de Matos, está tratando, como nós vamos também tratar em seguida, com a EGEA, a possibilidade de suspender o pagamento, pelo menos por 2 anos. Evidentemente que nós vamos ter que ver o custo. Dependendo do custo que pode significar para a Comusa, bom, então é melhor continuar pagando. Na segunda-feira, dia 10, também tivemos um espaço de fala na sessão para o presidente do Sindicato dos Médicos do Vale dos Sinos, Kleber Fisch. O principal assunto da noite acabou sendo a atuação dos profissionais dentro das unidades de pronto atendimento do Centro e de Canudos. O nosso colega Chico Caselani, jornalista, esteve presente cobrindo a plenária. E conta para nós, então, um pouquinho mais do que aconteceu durante esse espaço. Bom, como tu comentou, né, o presidente do Sindicato dos Médicos, o Kleber Fisch, ele foi convidado para a sessão pelo presidente da Câmara, Cristiano Kohler. Esse convite, na verdade, o Fisch explicou que ele já tinha o interesse de vir à sessão da Câmara, porque o sindicato tem trabalhado, ele tem atuado junto aos médicos aqui das unidades de saúde de Novo Hamburgo para identificar os principais problemas de condições de trabalho que os médicos encontram nas unidades, né? Então, a ideia do sindicato é reunir as principais demandas dos profissionais para, a partir disso, elaborar um relatório e levar à Câmara e também ao Poder Executivo para que esses problemas possam ser sanados e os médicos tenham um ambiente de trabalho melhor e a população tenha um atendimento melhor também. Só que ele também explicou nessa visita de que ele pediu para antecipar essa vinda dele estava programada só para depois que eles estivessem com o relatório todo produzido, mas ele explicou que ele resolveu antecipar porque no final de janeiro o vereador Joelson de Araújo ele fez 2 vistorias à UPA, uma vistoria à UPA Canudos, outra vistoria à UPA do Centro, onde ele alega ter encontrado médicos em horário de descanso enquanto pacientes esperavam por atendimento.
O Kleber Fisch, então, ele disse que ele criticou muito essa abordagem feita pelo vereador Joelson, né? Ele disse ter sido uma abordagem midiática, disse que o vereador desconhecia protocolos de saúde e ele afirmou também que essas vistorias não poderiam ser feitas pelo vereador e, se fossem feitas, elas deveriam ser agendadas previamente com a Secretaria Municipal de Saúde, com as chefias das UPAs e no caso de querer investigar sobre a atuação dos médicos, também essa visita deveria ter sido acompanhada ou do sindicato da categoria ou então do CREMERS. Bom, e a partir disso se desenrolou toda uma discussão, né, se os vereadores podem ou não podem, né, porque está dentro do papel do vereador também fiscalizar. Inclusive o presidente Cristiano Coller enfatizou isso, né. Ele disse que no entendimento dele o Joelson não erra em querer fazer essa fiscalização. E o Cristiano Coller, ele também critica que o sindicato, às vezes, o sindicato não, mas principalmente o Conselho de Medicina, às vezes peca em não fazer essa fiscalização sobre a atuação dos médicos, né? Se falou muito sobre a questão tipo, de eventualmente ter, dos 3 médicos em plantão, às vezes 2 estarem no seu intervalo, que é previsto em lei, né? Eles têm direito ao intervalo, mas às vezes acontecer de 2 estarem em intervalo e apenas 1 atendendo a população. Tudo isso gerou um longo debate durante a noite de segunda-feira, né? O vereador Joelson também fez questão de ressaltar que ele não invadiu espaços privativos, né? Que isso também foi alegado pelo presidente do sindicato, de que ele teria invadido espaços aos quais ele não poderia ter acesso. Ele disse que não, que ele apenas andou pelo corredor, apenas bateu educadamente a porta, enquanto esperava ser atendido pelos médicos, né? Enfim, se estabeleceu um longo debate, mas o que se tirou de positivo disso é justamente essa questão de que o sindicato se colocou à disposição da Câmara para que sejam pensadas melhorias que possam ser feitas para o ambiente de trabalho dos médicos e, consequentemente, para o atendimento à população de Novo Hamburgo. Lembrando que o Joelson, né, Chico, é o presidente da Comissão de Saúde aqui da casa. Exatamente, né? Como eu comentei, a vistoria aconteceu em janeiro, no início de fevereiro ele foi eleito presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara. E para essa semana, o que está previsto? Quais atividades, então, nós devemos ter no plenário aqui do Legislativo? O mês de fevereiro, né, o primeiro mês de efetivo trabalho da nova legislatura, tem sido de bastante debate em plenário, né? Várias convocações, convites estão sendo feitos a autoridades. A gente já teve essa semana, então, semana passada a gente já teve o diretor-geral da Comusa, o presidente do Sindicato dos Médicos, e para essa semana tem 2 convocações previstas. Na segunda-feira temos o diretor-geral da Comur, o Fábio Tomasiak, que ele vem falar a respeito do rotativo digital, e na quarta-feira a secretária de Saúde, Betina Espíndola, para falar sobre o rompimento de contrato com uma empresa que era responsável pela gestão de algumas unidades de saúde aqui da cidade. Obrigada, Chico, então, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Lembrando que essas primeiras sessões, elas já trouxeram bastante público ao plenário para acompanhar, né, os debates. Exatamente. Os debates da semana não ficaram restritos ao plenário. Na segunda-feira, 2 comissões receberam visitas agendadas e articularam suas primeiras ações frente às novas demandas. A Comissão de Segurança reuniu-se com 3 candidatos aprovados no último concurso da Guarda Municipal. Eles ainda aguardam o chamamento para as 23 vagas não preenchidas na corporação. O grupo parlamentar se comprometeu a acompanhar a situação e deve encaminhar ofício à Prefeitura solicitando esclarecimentos sobre a previsão de novas nomeações. Já a Comissão de Educação e Cultura recebeu representantes da cena cultural hamburguense. Os integrantes do colegiado ouviram dos profissionais as dificuldades enfrentadas pelo segmento devido às restrições impostas pela situação de calamidade ainda vigente em Novo Hamburgo. A categoria também pede a liberação de recursos do Fundo Municipal de Cultura para minimizar impactos financeiros e assegurar a continuidade das atividades culturais. A segunda semana de sessões ordinárias também reservou a primeira homenagem da nova legislatura. Por iniciativa do vereador Enio Brizola, a Câmara prestou reconhecimento aos 35 anos do Sindiaceio, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Zeladoria e Limpeza Urbana do Vale dos Sinos. Quem nos traz mais detalhes é a nossa repórter Rebeca Prestes. O proponente da homenagem, vereador Enio Brizola, destacou a importância dos serviços prestados pelo sindicato.
A entidade completou 35 anos no último dia 26. Nesta data, um aniversário importantíssimo, né? Uma história de lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores, com uma convenção coletiva que estabelece o regramento do trabalho entre patrões, entre empregados, entre os contratados e os que contratam. Estabelece o piso da categoria, estabelece, né, regras também contratuais, e também trata das questões da saúde dos trabalhadores e que trata também do bem-estar social desses trabalhadores. E é por isso que o Sindiaceio, então, recebe esta justa e merecida homenagem aqui desta casa. Outros vereadores também prestaram suas homenagens. Ricardo Ritter, o ICA, direcionou seu cumprimento especialmente à presidente do Sindiaceio, Maria Elizabeth da Silva. O Felipe Combral exaltou o trabalho apresentado pelos profissionais do segmento, enquanto a professora Luciana Martins destacou a importância dos movimentos sindicais na luta por direitos trabalhistas. Agradecer o vereador Brizola, que nos proporciona essa tarde. A gente está aqui fazendo mais do que uma homenagem, né? Dando visibilidade à importância do movimento sindical. Lembrando que uma entidade que hoje comemora 35 anos, que tem uma história de luta, precisa ser referenciada pela sociedade. O presidente da Federação dos Empregados em Empresas de Asseio, Henrique da Silva, também participou da homenagem. Na tribuna, ele celebrou o espaço de comemoração aberto pela Câmara e reiterou o impacto na luta do sindicato na proteção e na garantia dos direitos dos trabalhadores. Nós estamos falando, vereador Enio, que aqui nós estamos não só reconhecendo a importância desse trabalho, mas nós estamos reconhecendo aqui pessoas que dedicam parte da sua vida para poder fazer da sua transformação e do seu trabalho dias melhores para outras pessoas, para aqueles que representam dentro da representação legal do sindicato. Na sequência, a presidente do Sindiaceio, Maria Elizabeth, recebeu a homenagem em mãos do vereador Enio Brizola. Essas foram as tribunas dessa semana. Com você, Tati. Além dos convites, convocações e homenagens, a semana também teve a apreciação de 129 indicações e pedidos de providências, 34 requerimentos, uma moção e um projeto de lei. Elaborada pelo vereador Nor Bueno, a moção manifestou aplauso ao Jornal RS pela conquista do 11º Prêmio Adpergs de Jornalismo, concebido pela Associação dos Defensores Públicos do Estado. Já o PL número 13, enviado pelo Executivo, revisa a regulamentação do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. O texto atualiza a nomenclatura das secretarias municipais com a representação no colegiado e estabelece algumas vedações para as indicações feitas pelo prefeito. Aprovado por unanimidade em primeiro turno, o PL retorna à pauta nesta segunda-feira, 17, em votação final. Lembrando que a íntegra de todas as matérias que tramitam aqui na casa estão disponíveis no nosso sistema de apoio ao processo legislativo. E as notícias sobre as votações, comissões e participações na tribuna você pode ver no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Esse foi o Câmara Notícias, com informações sobre os principais acontecimentos e os temas debatidos pelo Legislativo hamburguense. Assista a esta e a outras atrações sobre cultura, saúde, educação e cidadania na nossa programação diária no canal 16 da Claro ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência, tenham todos uma ótima semana e até o próximo CN.